Estamos quase concluindo, né, essa matéria sobre evolução, não que a gente adentrou profundamente, né, o estudo da evolução, mas a gente fez uma pequena introdução, certo? E depois a gente vai ver, né, a evolução como um todo mesmo. Bom, o que acontece? A gente viu até agora, né, a formação de vida na Terra, a gente viu os fixistas e os evolucionistas, e aí a gente tem agora as evidências da evolução. Por que a gente fala em evidências da evolução? Porque não tem como a gente fazer um experimento sobre evolução, certo? Aquele experimento científico empírico. Por que não? Porque a evolução, ela demora milhões de anos para acontecer, né? Então a gente não consegue fazer um experimento nesse sentido, né? Mas a gente tem evidências concretas, né, empíricas da evolução, e por isso essa teoria da evolução, ela é aceita, né, até hoje, e é aceita na comunidade científica, certo? Então vamos lá. Os métodos de estudo, né? A primeira evidência assim, mais cheguei da evolução é a existência de fósseis. Apesar de que o Cuvier, não sei se vocês lembram dele, né? Mas ele estudava fósseis e ele era fixista. Mas os fósseis, hoje em dia, eles demonstram uma sequência, né? Então, talvez uma transição entre as espécies, né? É raro a gente encontrar fósseis, mas eles existem, né? Eles existem nas diferentes camadas da Terra, certo? E essas diferentes camadas têm diferentes idades, né, geológicas. Então, logo a gente sabe, né, e até o Cuvier sabia que existiam espécies antigas que não existem mais, né? Ele achava que essas espécies eram extintas e pronto, acabou. Hoje em dia a gente sabe que sim, muita espécie foi realmente extinta e muita espécie também serviu de transição para as espécies atuais, certo? Então, o que são os fósseis? São restos de seres vivos de épocas passadas ou qualquer vestígio deixados por ele. O que significa qualquer vestígio? Pode ser uma pegada, pode ser uma casca, né? Pode ser carapaça, dente, concha, certo? Não exatamente um ser vivo por inteiro, né? Que é até mais raro da gente encontrar, certo? Existem, né, semelhanças com as espécies atuais, então a gente pode ver questão anatômica, né? O DNA hoje em dia, certo? E existem também aquelas espécies que servem como transição, né? Os elos perdidos entre uma espécie e outra, certo? Aqui nessa figura a gente vê um fóssil, né, inteiro preservado em âmbar, né? É raro de achar, mas a gente acha também. E aqui um fóssil inteiro também. Esses fósseis, depois eu queria que vocês até pesquisassem, né, quem quisesse, como que são formados os fósseis. Eles podem ter a mesma composição de antigamente, né, de milhões e milhões de anos atrás e serem totalmente preservados, ou eles podem, os ossos, né, eles podem ser substituídos por outros minerais ao longo dos milhões de anos, certo? E aí endurece e a gente consegue estudá-los, beleza? Então, a primeira evidência, fósseis. A segunda evidência é a embriologia e a anatomia comparada. O que é isso? Embriologia é o estudo do desenvolvimento do ser vivo, né, desde a concepção, certo? Desde a fecundação. E a anatomia é o estudo das estruturas, né, dos seres vivos, dos órgãos, dos tecidos, né? Ok? Então, aqui a gente vê o que são estruturas homólogas, né, relacionadas à anatomia dos organismos. Estruturas homólogas, anotem aí, são aquelas que possuem a mesma origem, mas diferentes funções. Então,
elas contam para a gente uma história evolutiva em comum entre os organismos, certo? As estruturas homólogas, anotem. Então, por exemplo, olha só, aqui tem o braço do homem, tem a pata dianteira do cavalo, tem a asa do morcego, né? E tem a nadadeira da baleia. Se vocês pararem para pensar, cada um desses órgãos, né, dessas estruturas, servem para uma função diferente. Por exemplo, a asa do morcego serve para voar, né? O braço do homem para várias coisas, né? A nadadeira da baleia serve para nadar, né? A pata do cavalo serve para andar. Então, são funções diferentes, mas a gente sabe que eles têm a mesma origem embriológica. Como que a gente sabe? A gente estuda anatomia, né? Eles têm os ossos, as falanges são iguais, assim, não iguais exatamente, né? Mas são formadas da mesma forma, certo? Os ossos são formados, olha, o homem tem o úmero, o cavalo tem o úmero, né? O morcego tem o úmero e a baleia tem úmero também, certo? Então, são órgãos que têm a mesma origem e diferentes funções. Demonstram que têm parentesco evolutivo, né? Todos esses seres são mamíferos, né? Temos esse parentesco evolutivo com todos eles, beleza? Bom, então mostra que todos os mamíferos têm um ancestral em comum, né? E aí a gente chama isso de divergência evolutiva, porque um ancestral em comum serviu para divergir, né, em várias espécies diferentes, certo? Bom, aqui também mostra a mesma coisa, irradiação adaptativa, né? Dependendo, vocês lembram que eu falei para vocês da seleção natural? Dependendo do ambiente, cada espécie foi se adaptando e evoluindo de certa forma, tá? Isso a gente vai ver depois também ao longo do tempo. Aqui mostra a mesma coisa, né? Um ancestral em comum formou várias espécies diferentes e essas espécies foram sendo selecionadas pelo meio onde elas viviam, né? E radiação adaptativa. Bom, e a gente tem as estruturas análogas, não são mais homólogas. O que significa as estruturas análogas? Elas têm a mesma função, mas origem embrionária diferente, né? Origem evolutiva diferente. Então, temos a asa de morcego, serve para voar. A gente tem a asa de inseto, também serve para voar, né? Mesma função. Mas são totalmente diferentes, tá vendo? A asa do inseto não tem osso, né? Os insetos são invertebrados. Na asa do mamífero aqui, né? Do morcego, já tem ossos, certo? Então, são órgãos análogos, não são órgãos homólogos, ok? Não tem esse parentesco evolutivo. E aí, a gente fala em convergência adaptativa. Por que convergência adaptativa? Porque esses seres vivos, eles podem estar no mesmo ambiente, então foram selecionados em um mesmo ambiente, né, a função. Porém, eles não possuem parentesco evolutivo, certo? Eles têm apenas as mesmas funções, ok? Bom, cadê o próximo? Aqui. Então, até agora a gente viu que os fósseis são uma evidência, né? A embriologia e a anatomia comparada são outra evidência. E a gente tem os órgãos vestigiais. Vocês já ouviram falar dos órgãos vestigiais? Assim, eles são famosos, né? Por exemplo, o dente ciso, que é o terceiro molar, né? O cóccix, que é o nosso ossinho no final da coluna, que é esse aqui, né? O cóccix, certo? Ou o nosso apêndice vermiforme. Antigamente, gente, se falava que os órgãos vestigiais, eles não possuem função no nosso organismo. Por exemplo, os dentes ciso, né? O terceiro molar aqui. A maioria das pessoas, quando nasce esse dente,
dá problema, pode cariar, né? Ou se não nasce torto e aí a pessoa tira, né? O dente siso, certo? O Cox, a mesma coisa, eles falavam, mas o Cox não serve para nada. Antigamente servia porque era o início da cauda, né, de alguns animais, por exemplo, de macaco, certo? E como a gente não tem mais cauda, ele não serve mais para nada. E o apêndice vermiforme é a mesma coisa, não serve para nada no nosso intestino, né? Em mamíferos, como coelhos, por exemplo, esse apêndice vermiforme, ele não é um apêndice, né? Ele é um órgão grande que serve para digestão, tá? De celulose. Então, e para a gente não serve para isso, né? A gente não digere celulose. Então, os órgãos vestigiais, antigamente, eles falavam que não serviam para nada, só estavam no nosso corpo porque era um vestígio, né, da transição entre as espécies, ok? Mas hoje em dia a gente sabe que esses órgãos eles têm também função no nosso organismo. É uma função diferente, por exemplo, o nosso cóccix. Ele não vai dar origem à cauda para a gente, mas ele serve como inserção de vários músculos e nervos, né? O siso, os dentes do siso, eles servem para mastigar, né? A gente pode até tirar eles, mas se eles estiverem na nossa boca, eles vão servir para mastigação, óbvio, né? O apêndice vermiforme, antigamente não se sabia a função dele, hoje em dia a gente sabe. Não é a função de digestão de celulose, né, como em outros animais, mas ele tem uma função imunológica, tá? Ele tem células do sistema imune aqui. Então, não é que esses órgãos eles são sem função no nosso organismo, eles têm sim uma função, beleza? E ainda assim, eles são vestígios da evolução de parentesco, né? Evolutivo com outros animais, apesar de que em outros animais esses órgãos exercem outras funções, entenderam? Bom, a embriologia comparada, né? A gente vê, gente, que quanto mais cedo no desenvolvimento embriológico, mais são semelhantes os embriões entre si, né? Dependendo da espécie do parentesco evolutivo. Então, do homem e do macaco, os embriões são bem semelhantes, né? No comecinho do desenvolvimento embrionário. E ao longo do tempo eles vão se diferenciando, obviamente, beleza? Outra coisa, por exemplo, em mamíferos, todos nós a gente tem uma cauda, né, primitiva, que a gente perde, alguns animais perdem, outros não. A gente tem fendas branquiais, né, que alguns animais perdem, outros não. A gente tem a notocorda, que a maioria dos animais perdem, certo? E outros não. Então, todas essas estruturas semelhantes também indicam um parentesco evolutivo, beleza? Tá acabando. E por fim, né, a gente tem estudos moleculares. O que são estudos moleculares? A gente estuda o DNA, né, dos seres vivos, a gente estuda as proteínas dos seres vivos, lembram disso? Através ou não da bioinformática, a gente tem essa ferramenta à nossa disposição. Então, assim, quanto mais o DNA é a sequência, né, de nucleotídeos, ela é semelhante entre as espécies, mais as espécies são aparentadas, né? A mesma coisa a gente fala das proteínas, porque DNA serve para a produção depois de proteínas e a gente vai ver como. Então, quanto mais uma proteína de um determinado ser vivo é semelhante a outra proteína, né, tem a mesma sequência de aminoácidos, lembram? Aí mais, né, esses seres vivos têm parentesco evolutivo entre si, né? Por exemplo, no caso da nossa hemoglobina, que é uma proteína, a gente difere apenas um aminoácido do macaco rhesus, né? E a gente difere dezenas de aminoácidos de outras espécies, né? Então, os estudos moleculares também evidenciam parentesco evolutivo entre as espécies, ok? Então, são todas evidências da evolução. Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né, entrar em contato. Até mais.